Graça e paz. Amém. Salmo 127. Nós vamos estudar o 128. E nós estamos estudando hoje de manhã. Não o 127. Queridos, o nosso tempo agora à noite é um pouco menor. Eu combinei com o Evandro. Eu sei que os irmãos têm por hábito ouvirem a mesma mensagem de manhã, ela é repetida à noite. Mas nós conversamos e ele me deu a permissão de fazer uma continuação. Eu sei que os irmãos gravam o material. Então, se porventura você não esteve de manhã, você tem condições de ouvir o material depois. O nosso tempo é um pouco mais curto, então eu vou dedicar aí uns 4, 5 minutos a uma rápida recapitulação do que foi falado de manhã para nós podermos avançar. Nós estamos estudando o Salmo 128. Salmo 128, ele é um salmo escrito para o homem e o homem casado. Ele traz numa ordem os assuntos que o Espírito Santo de Deus deseja pôr em ordem na vida de um homem casado e na vida de qualquer homem que seja, a maneira pela qual o Espírito vai arranjar estes assuntos. O Espírito sempre vai seguir essa ordem, porque esses assuntos não estão colocados por ordem de importância, mas por ordem de relevância. Hoje, a hora que a gente avançar um pouquinho mais, vocês vão entender muito bem isso daí. Então, quando o Espírito Santo toma um homem, ele vai colocar estes assuntos em ordem na vida de um homem. O primeiro assunto é Deus. O segundo assunto é dinheiro e trabalho. Isso vem antes da mulher. O terceiro assunto é a mulher. O quarto assunto são os filhos. E o quinto e último assunto é a igreja. Então o Espírito Santo, ele segue esta ordem ao tratar, como eu disse, os assuntos não estão descritos por ordem de importância, até porque, se fosse por ordem de importância, a igreja viria logo depois de Deus, porque o Senhor Jesus diz que aquilo que Deus me deu é maior que tudo, e o Pai deu ao Filho a igreja. Isso está explicado mais de manhã nós gastamos um pouco mais de tempo nisso daí, mas os assuntos são por ordem de relevância, ou seja, a necessidade que o Espírito tem de resolver determinadas coisas dentro de nós. Nós vimos que de manhã nós tocamos em 2 dos 5 assuntos. Nós demos um assunto inicial que não estão nesses 5 assuntos. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Jesus, ele é curioso. Às vezes ele termina com o começo, porque o Salmo termina dizendo assim: paz sobre Israel. E nós estudamos de manhã que não dá para edificar uma casa sem paz. Eu sei que os grupos familiares vão estudar esse assunto, possivelmente essa semana, nos próximos dias. Peguem a palavra paz e vasculhem a palavra paz nas Escrituras. Vocês vão descobrir que é impossível edificar um lar se não houver um ambiente de paz dentro do lar. Então tocamos nesse assunto de manhã, e o segundo assunto que nós tocamos foi o primeiro que é descrito, o nosso relacionamento com Deus. E aí tratamos o assunto de como os homens lidam com a sua verdade. Nós nos aproximamos de Deus e inevitavelmente luz é lançada sobre nós.
Com os pastores nós gastamos um bom período. Nós gastamos aí, acho que no meu cálculo, umas 7 ou 8 horas de estudo com os pastores, na sexta-noite e no sábado. A noite foi com as irmãs, as esposas dos pastores, mas nós gastamos aí talvez umas 8 horas, gastamos talvez umas 3 horas estudando só sobre o assunto da verdade, do que fazer com esta verdade que é lançada sobre nós. Eu me aproximo de Deus e eu descubro coisas a meu respeito, pecados a meu respeito. Tratamos isso de manhã. Então hoje eu vou avançar para o segundo assunto que Deus trata com o homem. Logo depois que Deus lança luz sobre esse homem e ele aprende a temer a Deus e andar diante dessa luz, o Espírito Santo põe o segundo assunto. Qual é o segundo assunto? Trabalho e dinheiro. E vamos ler o texto, vamos orar, e aí vamos entrar nele para a gente remir o nosso tempo. Eu quero, dentro do possível, ser fiel ao tempo que me é dado. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar? Espírito Santo, dependemos do Senhor. Dependemos de Ti. Nossa mente é tão confusa, somos tão distraídos, nossa alma pensa em tantas coisas, nosso coração está tão dividido, que até para sentarmos aqui essa noite, precisamos do Teu socorro. Eu peço que o Senhor seja a fonte de atração essa noite, que o Senhor ajude os meus irmãos a olharem para Ti, para a Tua palavra, e terem o coração bem focado em Ti. Dá-nos uma visão do Senhor essa noite. Eu oro pela minha vida, pedindo o Teu socorro também, e que o Senhor me ajude a ter fidelidade à Tua palavra. Livra-me de apresentar qualquer coisa que não esteja segundo o Teu coração. Peço, Senhor, o Teu socorro sobre as crianças que estão reunidas, sobre os irmãos que estão cuidando deles, que eles também sejam edificados. Coloco a mente dos jovens que estão aqui essa noite e peço que o Senhor já vá formando eles. Peço a Tua ajuda e o Teu socorro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós fizemos um combinado de manhã com as irmãs, que eu preciso repetir. A palavra é aos homens. Então eu vou falar com os homens. Eu vou pedir que as irmãs permaneçam num espírito de oração, para que os homens dessa igreja possam ser edificados. Não vale ministério de cotovelo. Até porque entre nós só tem um acusador, que a Bíblia ensina que é o diabo. Então ninguém vai ser ministro de Satanás aqui essa noite. Nós, com muita graça, as irmãs vão ouvir a palavra e vão orar pelos homens dessa igreja. A segunda coisa é que vocês vão usar
de misericórdia, porque são assuntos próprios aos homens. Porém, nós não estamos abrindo os assuntos das mulheres, porque se fosse para as mulheres, os homens também teriam que usar de muita misericórdia. Então vocês vão permanecer no espírito de oração, que é assim que o Espírito Santo de Deus faz, e com muita graça e misericórdia ouvirem a palavra. Amém? Amém. Deus precisa pôr homens em ordem. A nossa sociedade está do jeito que está porque faltam homens. Faltam homens que se posicionem como homens. Faltam homens que sejam provedores de dinheiro. Faltam homens que sejam provedores de descanso. Calma, querida. Vamos orar. Faltam homens que sejam provedores de caminho. Filho, você vai agir dessa maneira. Faltam-nos homens que sejam provedores de amor. Vocês sabiam que, irmãs, que nós temos menos necessidade de amor do que vocês? Nós temos necessidade de respeito. E não exatamente de amor, mas a gente precisaria estudar isso nas Escrituras. Faltam homens que tranquilizem as irmãs. Falta-nos homens que saibam dizer o período que as irmãs têm o seu ciclo menstrual. Homens que tenham a sensibilidade de, querida, calma, você não está bem, está mexendo com o hormônio, calma, não precisa ter essa reação. Falta-nos homens que resolvam problemas, até porque problema existe para ser resolvido, e é o homem quem deve encaminhar a solução dos problemas. Falta-nos homens. Falta-nos homens que ensinem aos seus filhos os textos na Bíblia sobre o mundo e como lidar com o mundo. Falta-nos homens que abandonem a TV, que abandonem o futebol, que abandonem a pescaria e que não vão fazer nada disso até que suas casas estejam em ordem. Falta-nos homens. Falta-nos homens nessa cultura e, infelizmente, falta-nos homens dentro da igreja. Irmãos sérios, maduros, que sejam referenciais de um lar estável. Falta-nos homens. O clamor do Espírito Santo de Deus é de chamar homens. Porque quando você toca um homem, você toca em toda a casa. Porque o homem santifica a mulher e a mulher edifica os filhos. Mas quando você toca uma mulher, você consegue muito gradativamente tocar a mulher e tocar um pouco os filhos. Mas, meus queridos, é impressionante quando um homem vem ao Senhor. O milagre que é feito dentro da casa. Falta-nos homens. Quando Adão e Eva pecaram, quem começou tudo isso foi Eva, com a anuência de Adão. Porém, quem Deus chamou? Chamou o homem. Adão, onde estás? Quando se levanta um profeta, Deus vira e diz assim: Samuel, Samuel. Ainda é uma criança, mas é Deus chamando um homem. Quando uma mulher é tocada do jeito de Deus, como foi no caso de Ana, ela vira e oferece
seu filho varão ao Senhor. Porque Deus começa com homens. É impressionante. Você pega Elias, que é o restaurador da nação de Israel, e quando Deus trata aquele homem naquela crise de ansiedade, de pânico, de desejo de suicídio que ele tem, ele vira e diz, ele manda Elias para uma caverna e diz: que fazes aqui, Elias? É a mesma pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para você. Como é que você chegou nesse ponto, homem? Como é que tua mulher chegou nesse ponto, homem? Como é que teus filhos estão manifestando esse pecado, homem? Que fazes nesse ponto, homem? O Espírito Santo chama homens. E a primeira coisa que ele faz é colocar, como nós falamos de manhã, o nosso relacionamento com Deus em ordem. Começamos com a humilhação e com a confissão de pecado. Mas, queridos, uma vez que o Espírito Santo faz isso, o Espírito Santo vai regular dentro desse homem o segundo assunto. Deus precisa ensinar os nossos homens a lidar com dinheiro e com trabalho. O próximo assunto, no versículo 3, é a mulher e os filhos. Vocês querem ver como que eu vou falar faz muito sentido? Por que Deus colocou o dinheiro e o trabalho antes da mulher? Pensem comigo. As irmãs vão me responder. Minha irmã, se teu marido trabalhar demais, ele te dá atenção? Não. Se o teu marido trabalhar de menos, ele te coloca numa saia justa? Então, se o homem trabalhar de menos, ele não vê a mulher, porque a mulher vai ter que sair para prover. Se ele trabalhar demais, ele não vê a mulher, porque ele está muito tempo fora. Trabalho. Vamos falar de dinheiro. Minha irmã, me responda. Se o teu marido for perdulário, gastão e meio endividado, ele vai conseguir te dar atenção? Não, porque ele vai estar sempre irritado. Porque se tem uma coisa que dívida faz, é irritar o sujeito. Então, um homem que gasta demais, ele não pensa em outra coisa a não ser na dívida. Vocês estão me entendendo? Mas vamos inverter. Se o teu marido for avarento, mochiba, e ele queixa de tudo a nível financeiro, ele presta atenção em você? Não. Ele joga sobre você um fardo enorme. Por quê? Porque ele é apegado demais ao dinheiro. Ele vai te empurrar para trabalhar, ele vai te empurrar para ganhar, ele não vai pensar em gastar, ele vai pensar em economizar, ele vai pensar em guardar, e ele não pensa em outra coisa a não ser dinheiro. Se um homem não sabe lidar com dinheiro e trabalho, ele não tem percepção da mulher. Por isso que imediatamente depois que nós identificamos os nossos pecados e o confessamos, o Espírito Santo de Deus vai levar os homens a regular o tempo de trabalho e a regular a maneira pela qual ele lida com o dinheiro. Por quê? Porque o Espírito Santo precisa de comunicar com a nossa mente as coisas que acontecem no lar. E se a nossa mente estiver sobrecarregada pelo trabalho ou pelo dinheiro, nós não conseguimos ter percepção do Senhor. Vocês querem ver que triste? Quem lê mais a Bíblia aqui nas casas dessa igreja? O homem ou a mulher? O silêncio de vocês me sugere o quê? Que são as mulheres.
A outra pergunta é mais clara: quem ora mais aqui nessa igreja? Os homens ou as mulheres? Meus queridos, tem algo acontecendo que está errado. A Bíblia diz que é para os homens levantarem mãos santas, sem ira e sem animosidade na igreja, em oração. Não diz isso para as mulheres, mas diz isso para os homens. Por que que os homens não gastam tempo nas Escrituras e por que que os homens não gastam tempo em oração? Porque ou eles são acomodados, o que vai ser uma pequena, bem pequena parte dos homens, ou eles estão muito ocupados, atarefados, com trabalho, com tempo, lidando com dinheiro, provendo uma série de coisas. Só que nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus tem que pôr em ordem isso. Olha o que o texto diz: do trabalho de tuas mãos comerás. O trabalho tem qual finalidade? Comer. O trabalho tem a finalidade de ajuntar? Não. A Bíblia diz assim: ajuntai para vós outros tesouros no céu, e não aqui nessa terra. Aí o Senhor, 6 versículos à frente, diz assim: observai as aves dos céus. Ele tinha acabado de falar para ajuntar. No grego as duas palavras são diferentes, elas têm sentidos diferentes. Mas 6 versículos abaixo o Senhor diz assim: observai as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, e elas não ajuntam em celeiros. Meus queridos, o que nós estamos ajuntando aqui é para o fogo. Porque 1 Pedro diz, 2 Pedro, que os elementos abrasados se desfarão. Tudo que existe nessa terra vai pegar fogo. Sabe aquele carro que você suou para comprar? Sabe qual é o destino dele? O fogo. Sabe aquela coisa, aquela sociedade indevida que você fez, que acabou te custando 5 anos de dívida, de problema? Meus queridos, aquela empresa, se ela está de pé, no dia de Cristo, ela vai pegar fogo. Não vai ficar nada sobre esta terra. Nós habitaremos essa terra, depois que o Senhor limpar tudo isso daqui pelo fogo. Ele não vai limpar mais pela água, Ele vai limpar pelo fogo. Nós habitaremos essa terra e vi novos céus e nova terra. Nós herdaremos, os vencedores com Cristo herdarão esta terra, porém nada do que nós tão suadamente brigamos para ter nesta vida vai permanecer. Tudo o Senhor vai eliminar pelo fogo. Se você não aprender a lidar com dinheiro, o dinheiro te consome. Não levante a mão. Quantos irmãos aqui estão em dívida? Não levante a mão. Você quer ver uma pergunta mais grave? Eu vivi essa realidade. Compartilhei com os pastores e partilhei rapidamente hoje de manhã com a igreja. Quantos irmãos aqui estão em dívida e a família não sabe? Eu vou dizer sem medo de errar. Não são nenhum, nem 2. São muitos irmãos. E a Bíblia ensina que aquele que deve é escravo daquele que emprestou para ele. E o escravo não tem vontade própria. O escravo tem a mente firmada o tempo inteirinho naquele senhor severo. Como foi colocado aqui hoje à noite, naquele tirano. A dívida é um tirano que ocupa a nossa cabeça. Meus irmãos,
Quando eu comecei a avançar no Senhor, eu tinha 6 anos de vida cristã. Desculpem, eu tinha 6 anos de casado. Eu devia 1 ano de salário, sem que minha esposa soubesse. Quando o Senhor me deu graça e eu consegui confessar para ela, eu dou graças a Deus pela minha esposa. Eu tenho uma esposa que me lembra a palavra, digamos assim. Ela virou para mim e disse assim: o que a Bíblia diz sobre dívida e o que você prega sobre dívida? E eu citei o texto bíblico. A Bíblia diz em Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma. E o que você prega sobre dívida? Que quando a gente deve, se a gente tem alguma coisa, é para a gente vender e pagar a dívida. Então vamos vender tudo que nós temos. Vendemos tudo que nós tínhamos. Não foi suficiente, trabalhei um pouco mais, chamei um irmão para me ajudar. 1 ano esse irmão sentou comigo. Toda semana ele olhava o meu orçamento. Não passei um cheque, não passei um cartão. Aprendi a lidar com dinheiro. Nunca mais caí na dívida. Eu só pude avançar espiritualmente esses últimos anos, porque o Senhor me ensinou a lidar com dinheiro. Meus queridos, preste atenção no que eu vou falar. O dinheiro não é uma coisa simples nas Escrituras. Quando nós nos referimos ao nosso Deus, no Novo Testamento, nós usamos a palavra Senhor. Estou certo? Os irmãos sabem o que é a palavra Senhor no grego? No grego, Senhor significa kurios. Alguns soletram kyrios no grego. Sabe o que significa esta palavra no grego? Aquele a quem todas as pessoas e todas as coisas pertencem. Dá licença, eu vou descer um pouquinho. Quem está perto de mim? Irmão, vem cá um pouquinho. Eu preciso fazer uma coisinha. Eu sou italiano, eu falo com as mãos. Senhor significa isso daqui. Ele me pertence. Todas as pessoas e todas as coisas me pertencem. Isso é Senhor para Deus. Aí a Bíblia diz em Mateus 6 que nós não podemos servir a 2 senhores. Porque ou nós vamos agradar um e desagradar o outro, ou o inverso. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. No original, riqueza é mamon. Porém, está chamando mamon de um senhor. Então o dinheiro não é um papel. O dinheiro é uma entidade. Ele não é uma pessoa personificada, não é um demônio, mas é uma entidade. Qual o nome do irmão? Rogério. Que faz o seguinte com o Rogério. Dá 2 passinhos aqui, isso. Porque dinheiro significa senhor. Não podeis servir a 2 senhores. O termo para senhores é kurios. Então o dinheiro faz isso daqui com o Rogério. Possui o Rogério. E o dinheiro vira e diz assim: agora é para lá que você vai. Agora você vai retroceder. Porque o dinheiro tem poder de mando. Dinheiro manda. Dinheiro é senhor. Obrigado, irmão. Você vai ter teu galardão por isso, viu? Só que vai ser no céu. Dinheiro é senhor. Você sabia que o diabo não é um senhor? O diabo é um príncipe. Mas ele não é um senhor. E é um príncipe já vencido. Porque o Senhor Jesus diz: eis aí vem o príncipe do mundo, e ele nada encontra em mim. Eu já o venci. Eu pisei a cabeça dele. Cabeça fala de mando. Na cruz a cabeça do diabo foi tirada.
Meus queridos, a gente precisa entender as Escrituras, entender batalha espiritual. Vou citar um versículo para os irmãos, não precisam abrir. Colossenses 2,10 diz que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Você tem noção do que a Bíblia está dizendo? Que o diabo é um senhor de Cristo. É um príncipe, mas ele tem um senhor. Meus queridos, o grande inimigo nosso, do homem, é como ele vai lidar com dinheiro. E aí você quer ver a tragédia? Se nós pudéssemos ter tempo de estudar, se nós pudéssemos chegar ao versículo 3, quando fala da mulher, diz assim: tua mulher. A Bíblia manda nós amarmos a mulher. É papel do homem amar a mulher. É papel da mulher respeitar o homem. É nosso papel amar a mulher. Quando você estuda o amor na Bíblia, sabe a que a Bíblia atrela o amor em primeiro lugar? A Bíblia diz assim: com amor eterno eu te amei. Por isso com bondade te atraí até mim. O amor de Deus está estabelecido pelo tempo. Nós amamos, nós gastamos tempo com aquilo que nós amamos. Homens que amam o trabalho ou que amam o possuir, não têm condições de ter tempo para sua esposa e para seus filhos. E não há amor numa casa sem tempo. Agora presta atenção. Mulher, eu quero que você, eu vou fazer um parênteses para você. Eu preciso que você abra o ouvido nisso. Até porque tem mulher que é muito problemática com dinheiro. Muito problemática. Abra o ouvido no que eu vou te dizer. O único jeito do teu marido ter tempo é se ele não tiver dívida. Satanás vai fazer de tudo para você ter dívida. Meus queridos, a Bíblia não proíbe o empréstimo. Então vocês me ouvem, eu não estou estudando sobre dinheiro. Isso é um estudo de umas 6 horas pelo menos. Eu não estou estudando sobre dinheiro. A Bíblia não proíbe a dívida, porém a Bíblia não estimula a dívida. É óbvio que no início da nossa carreira cristã, o dever é uma coisa natural. Porém, no início da nossa vida, não cristã, do início da nossa vida, o dever é uma coisa natural. O primeiro carro, a primeira casa, é uma coisa natural. Porém, meus queridos, isso não pode ser uma prática nossa. Por quê? Porque quem deve tem que trabalhar. E se for trabalhar, não vai ter tempo. E sem tempo, não há palavra, não há oração, não há amor pela mulher, não há dedicação aos filhos. Eu passei uma experiência interessante. Eu amo trabalhar. Trabalhar foi um problema sério na minha vida. E é um problema que eu tenho que cuidar até hoje. Eu trabalhava 14 horas por dia. Eu era o meu patrão e trabalhava 14 horas por dia. Até que eu entendi esses princípios que eu estou ensinando para os irmãos. Passei a trabalhar 8 horas e 20. Meus queridos, eu não sei como o Espírito de Deus multiplicou por 4 o meu rendimento. O Espírito Santo não tem problema nenhum, Deus Pai não tem problema nenhum de mandar dinheiro para nós. Deus Pai quer que nós encontremos o princípio. É para trabalhar menos? É para não ter dívida? É para amar a mulher? É isso que eu vou fazer. Nós temos alguns poucos minutos. Então eu não vou abrir os textos. Eu vou pedir depois nas células, nas reuniões dos grupos familiares, vocês leiam pelo menos o texto de Mateus 6, ali do versículo 18 até o versículo 22, 23,
você ler pelo menos essa porção das Escrituras. E eu vou pedir para você ler 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10, que são 2 textos básicos a respeito de dinheiro. Porém, eu quero fazer como eu fiz de manhã. Eu quero encerrar esse estudo contando um exemplo bíblico de um homem crente, mas um homem crente. Abram em 2 Pedro. Sabe por que Deus conta histórias? Para a gente tirar princípios. Por isso o Velho Testamento é recheado de histórias. Pai e mãe, mas contem histórias bíblicas para os seus filhos, porque é ali que eles vão tirar os princípios de vida. 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Agora presta atenção do crente que nós vamos estudar. E livrou o justo Ló. Justo aqui significa que ele era crente. Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. Meus queridos, um crente sofrendo com o pecado daquela cidade. O problema é que nós achamos que Sodoma e Gomorra era uma cidade ligada apenas a um pecado sexual. Porém, há uma descrição em Ezequiel. Abram em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50. Dá uma olhadinha nessa cidade. Olha ela. Diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, vendo isto, as removi dali. Meus queridos, Sodoma, nas Escrituras, não é apenas uma cidade ligada a pecado sexual. Sodoma é uma cidade soberba, com fartura de pão e com próspera tranquilidade. Está falando de dinheiro. Uma cidade próspera a nível financeiro, uma cidade de comércio, uma cidade onde as pessoas iam muito bem. Por quê? Porque eles se tornaram soberbos e arrogantes. E isso é um pecado muito ligado nas Escrituras à riqueza. Então é uma cidade de um comércio farto, de um comércio amplo, que tinha um crente morando dentro dela. E agora eu quero olhar com os irmãos a história desse crente. Abram em Gênesis, capítulo 13. Eu preciso ler o texto para os irmãos. Estou preocupado com o tempo. Vocês me deem um pouquinho de tempo, tá? Eu já encerro. Olha o que diz o texto. Capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Ele, sua mulher, tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico e possuía gado, prata e ouro. Querido, naquela época, terra era farta. Então, terra não era sinônimo de riqueza. O sinônimo de riqueza eram os rebanhos. Vocês lembram de Jó?
Ele era rico. O que foi levado dele? Rebanho. Porque naquela época a riqueza era disso. Porém, aqui está dizendo que Abraão tinha ouro e prata. Vocês sabem o que significa ouro e prata na Bíblia? Quando nós estudamos isso na tipologia, ouro significa a natureza de Deus, os tesouros celestiais. Prata significa redenção em Cristo. Abraão tinha Deus e tinha Cristo. E aí, diz, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Meus queridos, Abraão e Ló moravam em tenda. Entendam o que a tipologia ensina para nós. A tipologia é um estudo das Escrituras, onde você pega um símbolo e usa esse símbolo para entender um princípio. Jesus é o Cordeiro de Deus. Deus tomou o Cordeiro para ensinar algo da natureza de Cristo. O Cordeiro vai mudo, o Cordeiro é silencioso, o Cordeiro é sujeito, aquele Cordeiro era perfeito, não tinha imperfeição nenhuma. Tudo reflete Cristo. O que significa morar em tendas? Morar em tendas significa que Abraão não tinha fincado alicerce nesta terra. Esta terra representa o quê? O mundo. Ou seja, Deus virava para Abraão e dizia assim: Abraão, chuta o pau da barraca e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Desfaz a tua tenda e vem para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão obedecia com facilidade. Por quê? Porque ele não estava apegado nesta terra. Queridos, Ló tem a mesma coisa. Ele também mora em tendas. E aí, o rebanho dos dois cresceu muito, de tal forma que os pastores de Abraão e de Ló começaram a brigar. Abraão, como um homem mais maduro, vira para Ló e diz: Ló, não dá para a gente ficar junto. Vamos fazer o seguinte: escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, olha este irmão. Olha a escolha que o justo Ló fez. Versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e olhou, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu do Oriente, para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas campinas, nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Queridos, quando esse crente, homem, presta atenção, quando esse crente fez a escolha, para onde ir, ele fez uma escolha baseada em quê? Ele é pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas precisa do quê? De pasto. Pasto existe onde há água. Levantou os olhos e viu a campina bem regada do Jordão. Ele pensou em quê? Dinheiro. Eu vou dar um exemplo. E isso vai calar no coração de alguns irmãos aqui, e eu vou pedir que suas famílias tenham muita misericórdia com ele. Sabe aquela sociedade que você fez que você não podia ter feito? Sabe aquela sociedade que você fez pensando em dinheiro?
que te custou 2, 3, 4, 5 anos da sua vida? É isso daqui. É um crente fazendo uma escolha financeira errada. Ele priorizou o aumento do rebanho, ele priorizou o dinheiro, e ele não se incomodou que a Campina do Jordão era vizinha de Sodoma. Não nos incomodamos de fazer uma sociedade com ímpio, não nos incomodamos de comprar algo que a gente não tem dinheiro, na esperança de um dinheiro que ainda vai entrar, mas que não entrou. Não nos incomodamos de ir trabalhar perto de gente perversa, de gente maldosa. Não nos incomodamos de escolher um trabalho que nos rouba da reunião, que nos rouba do tempo com o Senhor, que nos rouba do Filho. Não nos incomodamos em tomar decisões desse tipo. Sabe por quê? Porque estamos, de alguma forma, priorizando o dinheiro. Essa foi a escolha desse irmão. E aí ele foi armando a sua tenda até ele ir morar dentro de Sodoma. Capítulo 19. Eu preciso dizer 3 coisas disso. Versículo 1 e 2. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Respondeu-lhe eles: Não, passaremos a noite na praça. Meus queridos, tem 2 coisas nesses 2 versículos. Ele estava sentado na praça. Na cultura, quem assentava na praça era um juiz. Ele entrou tanto dentro da cidade que ele se tornou um dos líderes da cidade. O problema é que ele edificou uma casa. E para ele edificar uma casa, ele fincou alicerce nessa terra. Gente que quer ganhar dinheiro, finca alicerce nesse mundo, ao invés de fincar alicerce no reino eterno. Isso daqui é passageiro, meus queridos. Ele caiu neste ponto. Uma escolha de um negócio errado foi enterrando ele dentro do mundo. Agora, o que é chocante, que é o que acontece com um tanto dos irmãos reunidos aqui essa noite, é que quando os anjos estão tirando ele de lá, veja o versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, o Senhor, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Rogério, por favor. Deixa eu aumentar teu galardão. Vem cá, querido. Dinheiro é... Aí o anjo pede para ele andar. Anda em linha reta. E o dinheiro, olha o que está fazendo com ele. Todo irmão que tem problema financeiro é demorado. Todo irmão que tem problema financeiro, ele demora para ouvir o Senhor. Meus queridos, é vergonhoso o que eu vou dizer. É vergonhoso para mim. Porque eu tive problema com tudo isso que eu estou ensinando para os irmãos. Teve uma vez que eu acordei à noite, minha esposa de joelhos, chorando, e eu passei por cima e fui pegar água. Uma mulher de joelhos, orando e chorando.
que eu fiz? Tive um completo desprezo. Sabe por quê? Porque eu tinha dívida. Porque eu queria saber trabalhar. Homens com a mente ocupada com o trabalho e com o dinheiro são homens que ficam demorados ao chamado do Senhor. E aí sabe o que o Senhor tem que fazer? O Senhor tem, sendo-lhe misericordioso, os anjos pegaram ele e arrastaram ele para fora daquela realidade. Senhor, faz isso comigo e com todos esses irmãos aqui, Senhor. Amém? Senhor, age com misericórdia conosco. Mas não deixa nós permanecermos nem no trabalho excessivo, nem na dívida excessiva. Senhor, não permita isso. Age com misericórdia com esse rebanho. Amém, meus irmãos? Senão nós seremos demorados. E o que acontece quando o homem é demorado? O que acontece é simples. Essa mulher e essas duas filhas estão fugindo. E este homem é um justo, é um crente que era mundano. E quando ele está fugindo, o que a mulher dele faz? Olha para trás. Meus queridos, os nossos olhos existem para nós buscarmos o que é do nosso interesse. Estou certo ou não? O maridão chega em casa, na hora do almoço. Em geral, ele vai até a panela. Por que ele vai olhar a panela? Porque ele está interessado naquilo que tem ali. Os olhos servem para nós buscarmos as coisas que nós desejamos. Aquela mulher desejava o quê? O mundo. E virou uma estátua de sal. Aquela mulher era crente. Como é que eu sei que ela era crente? Porque Jesus ensinou, quem explica a Bíblia é a Bíblia. Jesus ensinou no Novo Testamento assim: vós sois o sal da terra. Porém, se o sal se tornar insípido, sem sabor, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. A esposa de Ló virou um sal insípido. Meus queridos, essa mulher não tem nem nome. Porque ela era mundana e não acrescentava nada ao seu marido. Do meu entendimento, é por isso que nem nome ela tem. As irmãs estão entendendo? Porque ela não ajudou o seu marido a tomar decisões corretas. Ela podia, porém ela não fez. Pelo contrário, se brincar, ela instigou e estimulou o marido naquela decisão. Mas a tragédia não é só essa. Ló era demorado, Ló acabou com uma esposa mundana. E o que as duas filhas de Ló fizeram? Versículo 30 e 32. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. E ali elas tiveram, cada uma teve um filho, Moabe e Amnon, os dois principais inimigos de Israel. Por que duas filhas fizeram uma coisa tão grosseira quanto essa? Porque era o costume da terra. Essas meninas também foram mundanas. Porque um homem não soube se posicionar com dinheiro e trabalho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças.
Obrigado, Senhor, porque no Teu amor e no Teu cuidado o Senhor tem nos instruído. E como foi orado de manhã, eu oro para que o Senhor recupere os homens dessa igreja. E que no poder do Teu Espírito, homens regulem o trabalho e o dinheiro. Que eles aprendam a lidar com trabalho e dinheiro. Levanta irmãos maduros nessa área, para ensinar esse rebanho a fazerem da forma correta, para que o Teu nome seja glorificado. Faz isso, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer aos irmãos, me perdoem, eu extrapolei um pouquinho o tempo. Queria agradecer ao Evandro, William, convite que me foi feito de estar aqui com vocês, de estar aqui com os irmãos. Esse texto vai ficar incompleto, ficou 3 assuntos. Um dos irmãos talvez pode estudar isso com vocês, a esposa, os filhos e a igreja, como o homem deve se portar em cada um desses assuntos. Vocês estejam certos que vocês vão fazer parte da minha oração, da minha esposa. Nós vamos estar intercedendo por vocês, pela liderança, para que Deus levante homens nessa congregação. Amém? Deus os abençoe.